Graças a Deus, já estamos ao vivo com a nossa programação de 28 anos da Igreja Mundial do Poder de Deus. Essa programação especial para celebrarmos a este ministério que Deus colocou no Brasil e no mundo para mostrar que há um Deus vivo, que opera milagres, maravilhas. Seja muito bem-vindo à nossa casa, aqui na TV Mundial. Abás, bom dia, produção, a todos que estão nos assistindo aí, a todos que estão aqui trabalhando conosco, né? A nossa banda maravilhosa que está aqui conosco também nessa manhã. E nós vamos começar assim, ó, vamos começar invocando o nome do Senhor, tá? Vamos começar louvando o nosso Deus e fazendo uma oração, como a nossa pastora tem feito. Maravilhoso, coroado está no trono de vitória, vestido estás de glória. Pelo século do século, teu reino permanecerá, digno de glória, digno de honra, digno de toda adoração. A terra canta, o céu adora, e todos gritam que tu és santo. A terra canta, e o céu adora, e todos gritam que tu és santo. Nós perfumamos seu trono, nós perfumamos seu trono, nós perfumamos seu trono. Receba toda adoração, nós perfumamos seu trono, Deus. Nós perfumamos seu trono, nós perfumamos seu trono. Receba toda adoração. A terra canta, o céu adora, e todos gritam que tu és santo. E nós perfumamos o trono de Deus através da oração, da adoração, dos milagres. Você que está aí do outro lado agora comigo, quero orar com você. Deus preparou este momento, Deus preparou esta hora para fazer um milagre na sua vida. Você crê nisso? A palavra de Deus nos diz, no Salmos 112, preste atenção no versículo 1. Eu vou orar em cima desta palavra que diz assim, olha, veja. Aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra, será abençoada a geração dos justos. Versículo 3, vamos lá? Na sua casa há prosperidade e riqueza. Você viu aí? A prosperidade e riqueza. Por que isso? Prosperidade e riqueza. São distintas, bispo? A prosperidade e a riqueza, sim. A riqueza qualquer homem pode adquiri-la, mas a prosperidade só de Deus. Sabe aquele dia que você não tem nada? Que você está apertado financeiramente? Aquele dia que você está com dificuldades financeiras, você diz, agora já era. Agora é só esperar o pior. Você faz uma oração sincera a Deus e de repente alguém traz uma provisão, uma boa notícia para você. Isso se chama prosperidade. Riqueza, nós conquistamos a base
do nosso esforço, da nossa dedicação, dos nossos estudos, do nosso muito trabalho. Mas prosperidade, as coisas darem certo, porque tem muita gente que tem dinheiro, mas não tem prosperidade. Ela tem que prejudicar alguém, ela tem, ou ele tem que maquinar o mal. Pessoas que maquinam mal não têm prosperidade, porque elas não têm Deus. E você é uma pessoa de bem, não é? Você se considera uma pessoa de bem. A psicologia nos diz que nenhuma pessoa pensa mal de si mesma, muito difícil. Até aquela que se pune por algum erro que cometeu, ela se pune porque ela acha que ela é boa demais para ter cometido aquilo que fez. Então nós sabemos em Cristo Jesus que nós podemos todas as coisas em oração. João, capítulo 14, ele disse: se vocês me pedirem alguma coisa no meu nome, crendo, vocês vão receber. Ele é fiel em sua palavra. Olha lá. E se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Se me amais, olha lá o versículo 15, se me amais, guardareis os meus mandamentos. E qual é o mandamento dele? Que se, lá do versículo, no capítulo 112, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Se você está aqui neste momento agora, junto comigo, orando e buscando a Deus, e nessa programação, é porque você reconhece que é um Deus vivo, um Deus poderoso. Olha lá, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. A sua descendência será poderosa na terra. Mamãe, papai, titio, titia, você que cuida de uma criança, de um jovem, de um adolescente, que está em meio às drogas, que está em meio às más companhias, sofrendo com depressão, com angústia. Talvez essa noite não foi boa para você, e você está agora com dores de cabeça, com dores no corpo, porque o estresse traz tudo isso. Talvez você está aí no hospital, do outro lado, passando por um momento difícil. Deixa eu orar por você. Feche os seus olhos aonde você estiver. Vamos orar. Vamos louvar mais um? Eu vou orar e vocês entram louvando, porque o louvor, Deus habita em meus louvores. Feche os seus olhos agora, por um instante, aonde você estiver. Fechou os olhos comigo? Pronto. Deus, querido e amado, o Senhor nos fez espírito, e eu sei que o Senhor é espírito, e o Senhor está em todos os lugares. Eu ligo a minha fé com a fé desta pessoa que está do outro lado desta programação, sofrendo, Senhor. E eu peço ao Teu Santo Espírito Santo que habita em mim e que habita em nós, que neste momento o Senhor toque para curar, para libertar quem está do outro lado desta programação. Porque, Pai, eu creio, Pai, que enquanto eu oro, enquanto eu ministro, e vou mostrar aqui para este povo o que o Senhor tem feito através desta obra, através da vida da Bispa Francileia, do nosso apóstolo Valdemiro Santiago. E quanto eu ministro sobre eles as maravilhas desta obra, estas pessoas, Senhor, serão curadas, restauradas, fortalecidas, edificadas nesta fé que o Senhor nos ensinou a ter nesta obra. E em nome de Jesus vão dar relatos. Estes mesmos darão relatos aqui nas redes sociais, de que foram curados, restaurados através desta oração. E se alguém está assistindo este programa no hospital, ou aflito, porque este dia é um dia difícil, um dia que começou de maneira difícil, se torna leve agora, porque está escrito na Tua palavra, que aquele que volta para o Senhor, a sua descendência é poderosa, a prosperidade e riqueza nos seus caminhos. E o Senhor também disse, Jesus, foi em palavras minhas não, foi palavras do Senhor, dizendo que tudo que pedíssemos no Teu nome, Jesus, receberíamos, se amássemos e guardássemos os Seus mandamentos. Em o nome de Jesus, que haja o milagre, a transformação na vida desta pessoa, Pai.
E a partir deste momento as dores desaparecem, o mal vai embora, a perturbação saia e se abra os caminhos, em nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. A dor não mata, se Deus está presente, só quem caminha com Ele entende o valor de uma lágrima derramada no altar da dor, enxugadas pela mão do Consolador. Se Ele quiser, Ele ressuscita mortos, Ele faz o impossível, tudo porque Ele é Deus. Mas se Ele não quer que aconteça do meu jeito, eu declaro que eu aceito. E agora o milagre sou eu, o milagre sou eu, o milagre sou eu, sou eu não vou parar, vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu não vou parar, vou continuar te adorando, Deus. O milagre sou eu. Glória a Deus. Declara aí do outro lado, o milagre sou eu. Pode declarar isso? Fala aí, o milagre sou eu. Mais uma vez, diga, o milagre sou eu. Tomou posse, já está feito. Já está consumado. Jesus já consumou lá na cruz por você. Nós estamos agora com o Bispo Ângelo, lá da Paraíba, né? Nós estamos já. Fabiana, tô ligadinho, Fabi. Rapaz, Bispo, tudo bem, Bispo Ângelo? Bispo, nós estamos aqui comemorando esses 28 anos, né? E hoje a pastora Raquel, pastora, mais uma vez, muito obrigado pela oportunidade. E Bispo Ângelo, queria aqui desejar toda a sorte e bênção para todo o povo aí da Paraíba, em nome de Jesus, Bispo. Bispo, é com o senhor vai estar aqui com a gente dia 28, com certeza, né, Bispo? Faltou o áudiozinho. Só um minutinho, Bispo. Já está entrando lá? Oi? Eu não estou ouvindo ele, produção. Eu não estou ouvindo ele. Não estou ouvindo. Gente, ao vivo é assim mesmo, viu? Ao vivo é assim mesmo. Ainda mais essa questão de transmissão ao vivo é desse jeito. Bispo Ângelo, por favor, produção, assim que o Bispo Ângelo tiver com o sinal certinho, o microfone certo, já pode colocar aí, Bispo, já vai entrando falando, tá, Bispo? Que aí eu ouço o senhor aqui e já vou dando abertura em nome de Jesus. E você que está aí, dia então 28 agora, tá? Às 14 horas é o nosso grande encontro aqui, nesse sábado, dia 28. Já é sábado que vem, hein, gente? Já é sábado que vem, já está aí, hein? Já está aí, já está às portas. Você já comprou sua passagem para vir aqui?
Você já comprou? Olha lá, eita, esse ministério que tem alcançado vidas e almas, aí aqui é o Braz, né? Vem cá, bispo, vem cá me ajudar. Aqui é o Braz, essa daí é a Rua Carneiro Leão, 439, é o nosso endereço, né? Lembrando que nós temos um amplo estacionamento na Visconde Parnaíba, né? Ali, 419, você pode estar conosco. Olha o nosso estacionamento aí, ó. O Bispo Jorge, Bispo Jorge, um beijo. Eu não tenho como não olhar a motinha do estacionamento que vocês fizeram e não lembrar do Bispo Jorge, né? O Bispo Jorge toda vez se emociona, né? Tá aqui o Bispo Xandão, a gente chama ele de Xandão, Bispo Xandão, todo carinho, Bispo, o senhor sabe disso, né? Nós temos o prazer de servir aqui ao lado do Bispo Jorge, pastora Nina, Bispo Anderson, pastora Fabiana, e nós aguardamos vocês aqui, tá? Nós aguardamos nesse dia 28, Bispo, vai ser extraordinário. Eu tenho certeza que quem comparecer aqui, Bispo, vai ser tocado pelo poder de Deus. Bom dia. Muito bom dia, Bispo Saulo, a paz do nosso Senhor Jesus. Se o Senhor tem certeza, eu também tenho. Amém. E eu queria que a senhora também, que se encontra em casa agora assistindo a programação, tivesse essa certeza. E a igreja que vai fazer aniversário, mas se a senhora soubesse como é que está o coração do nosso Deus, se nós estamos nessa expectativa de vê-los aqui, imagina o Espírito Santo, imagina o nosso Deus, aonde vai ter, sobre a responsabilidade dele, essa data marcante. E veja que, independente de datas de aniversário, o nosso Deus vem fazendo milagres extraordinários. Eu tenho certeza, Bispo Saulo, que se essa nossa irmã, se esse nosso irmão que se encontra agora assistindo a programação, estiver precisando de uma resposta, vai ser o sábado da grande resposta. Se a senhora precisa de uma resposta, dia 28 está marcado para que Deus venha realizar o desejo do coração de todos quantos estão em casa. Para quem não sabe, o endereço é fácil. Rua Carneiro Leão 439. O endereço da felicidade de quem está assistindo a programação. Bispo Saulo. Olha, deixa eu falar uma coisa para você que está assistindo a programação, que o homem de Deus que está aqui do meu lado fala muito bem, né? Fala muito bem, eu gosto demais do bispo. E a dedicação, esse homem aqui, bispo, você vai fazer, já está aí, já está beirando, hein, bispo, aniversário, hein? Sim, senhor. Já está beirando aí. 22 de março. 22 de março. Para a pastora Raquel não esquecer, 22 de março. Quantos anos mesmo, bispo? Eu estou indo para 58. 58. 58, bispo? Por enquanto. E você vê a dedicação, a força de vontade. Sabe? Não, porque isso aqui não nos cansa, bispo. Não, senhor, é um prazer. Porque aliás, a gente... privilégio, né? Sim, senhor. Para poucos. Por que privilégio? Porque nós vemos mudanças, transformações de vidas. Aqui nessa obra, Deus tem alcançado milhares de pessoas. E eu quero mostrar para você o que vai acontecer com você. Veja, se for, a árvore se conhece pelos frutos, certo? Se nós estivéssemos falando de um fruto, um milagre aqui, outro milagre ali. Não, aqui é constante, constantemente. Olha, segunda-feira estamos apresentando milagre, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Ontem, bispo, eu tirei um tempinho para poder comer uma pizza com a minha família. Aí eu falei assim, estava na mesa, né, meu pai, minha mãe, meus filhos, estávamos em 7 pessoas sentadas ali. Aí, comendo a pizza, eu falei assim, aí meu filho falou, poxa, pai, era bom um final de semana. Eu falei, filho, final de semana é o dia que a gente mais trabalha em prol do Evangelho, recolhendo testemunhos, orando por pessoas enfermas. É isso que Deus faz nessa obra. Pode chamar? E você vai ver isso agora na vida de você também. Você vai também ver na sua vida. Você vai ver isso, essa transformação, essa mudança também na sua vida. Porque essa obra não para. E não vai parar, porque o próximo milagre aqui, bispo, vai ser essa pessoa que está aí assistindo agora com a gente, que vai estar neste dia 28 aqui conosco. Esta pessoa que está aí do outro lado, você, Maria, João, José, não sei qual é o teu nome, manda aqui na rede social para a gente, você mesmo vai estar conosco. Produção, qual é o próximo? Quem está aí para a gente agora aí? Nós vamos ter o quê? Cadê? Já está tudo prontinho aí, tudo engatilhado aí? Coloca na tela aí. Aê, bispo, rapaz, bispo, desculpa, bispo. Ao vivo é assim mesmo, o senhor sabe como é que é, né? E a Igreja Mundial, irmão, é sem resenha, como diz o apóstolo, né? É desse jeito sem mesmo. Resenha. Aqui a gente vai na direção do Espírito Santo. Bispo, é com o senhor. Dia 28 o senhor está aqui com a gente, bispo? Sim, senhor Bispo Saulo, muito bom dia, paz e que Deus abençoe a todos aqueles que estão acompanhando agora essa programação. Nós estamos em uma expectativa muito grande
Eu estou aqui diretamente da sede estadual em João Pessoa, na nossa linda Paraíba, essa cidade maravilhosa, e nós estamos na expectativa, ô Bispo Saulo, eu acompanhava o senhor falando aí, e tem dias que marcam, Bispo Saulo, e esse dia 28, o nosso Deus, ele vai marcar a vida dessa pessoa, será o dia da grande resposta. Ela não sairá da cidade mundial dos sonhos de Deus, do Brás, sem a resposta que ela vai buscar. Nós estamos mobilizados para esse grande dia, e eu, nesse momento, quero contar também, Bispo Saulo, aquilo que Deus fez na minha vida, na minha família. Alguns anos atrás, nós fomos ao médico, eu e a minha esposa, e ali a médica disse a ela que ela não poderia ser mãe de maneira natural, Bispo Saulo. E nesse período nós fomos para o Brás, nós estávamos no interior de São Paulo, na cidade de São Carlos, e no primeiro domingo do mês de janeiro, lá de 2024, o apóstolo pregou o Salmo 126. E ele dizia que existem dias que nós semeamos com lágrimas, mas nós colhemos com júbilo. E naquele dia, minha esposa foi até o Bispo Saulo, e ele lançou uma profecia sobre ela. E ele profetizou que a minha esposa, ela seria mãe. E nós recebemos aquela palavra, e nós estávamos em um período de ir aos médicos e de procurar o tratamento. E no mês de fevereiro, o médico já estava marcado segunda-feira. E no domingo, minha esposa fez o teste de gravidez, o Bispo Saulo. Foi no domingo pela manhã, e eu quero agora chamar aqui, Bispo Saulo, a minha esposa com o meu milagre aqui, ó, nos nossos braços, a Elisa, fruto dessa obra, desse ministério. A minha esposa eu conheci aqui na Igreja Mundial, ela e eu já era pastor. Então eu sou grato a Deus a essa obra, eu sou grato a Deus pelo privilégio de fazer parte do nosso ministério, e também tenho o testemunho da profecia desse profeta, o nosso querido apóstolo Valdemiro Santiago, e nós estamos aqui, está a Elisinha, o Bispo Saulo. Lindo. Ela chega aqui na igreja, dá paz para todo mundo, e quando fala Deus abençoe, ela levanta a mão e fala amém. É o fruto desse ministério, dessa obra, e nós somos gratos por fazer parte dessa obra, Bispo Saulo. Ô, Bispo, é isso aí. Gente, você está vendo como Deus opera na nossa vida? Bispo, eu lembro que uma vez, quando eu ainda era menino, meu pai disse assim para mim assim: Saulo, quando a gente cuida das coisas de Deus, Deus cuida das nossas coisas. E é isso que acontece na vida daqueles que servem a Deus. O que você está vendo na vida do Bispo Ângelo é a garantia, é a resposta de Deus. A Bíblia diz que os filhos são a verdadeira herança. Terra, carro, não é. A verdadeira herança são os filhos. Enquanto o homem de Deus e a mulher de Deus estavam ali cuidando de almas, de vidas, aí ó, a herança do Senhor são os filhos. E o fruto do ventre, o seu galardão. E você vê então que Deus, ele atende nós atendemos ao chamado de Deus para pregar o evangelho, cuidar das famílias. Bispo, quando eu estava na Guiana Francesa, eu falava isso para o povo: eu deixei minha família para cuidar da família que eu nem conheço. E muitas das vezes a família da igreja, né, o povo da igreja, se torna muito mais família do que a nossa família. A gente muitas das vezes, né, pastora? Muitas das vezes a gente deixa de lado a nossa própria família, né, pastora? Para poder cuidar da família dos outros. Mas, Bispo Ângelo, Deus não nos deixa sem resposta. Deus não deixa. Sim, senhor. Somos frutos desta obra. Como disse a pastora Raquel, vou usar a expressão dela, somos a primícia desta obra. Bispo, um beijo no seu coração. Deus abençoe o senhor, sua família. Obrigado por ter entrado aqui e a paciência, né, Bispo, para entrar aqui, viu? Pastora. Não, mas eu que agradeço. E, Bispo, peço perdão por cortar o senhor. Eu quero mandar um abraço para todos os bispos, pastores, pastoras, missionárias, obreiros aqui do estado, porque ninguém faz nada sozinho, né, Bispo? Nós temos aqui uma equipe,
E eu estou abençoado de estar aqui nesse estado, esse estado que nos acolheu, nos abraçou. E eu agradeço aqui, aproveito essa grande audiência, os pastores, os bispos, as missionárias, os obreiros que estão nesse mesmo propósito. Nós amamos essa obra e essa obra vai permanecer avançando. O bispo, antes de encerrar, nós temos uma cidade aqui, o senhor já passou aqui na Paraíba junto do pai do senhor, e essa obra é tão maravilhosa. Tem uma cidadezinha aqui chamada Baraúna, bispo. São 4.000 e poucos habitantes, bispo. Mas lá tem uma igreja mundial do poder de Deus. Eu mandei até a foto para a produção antes, para mostrar como essa obra gera frutos. Essa pessoa que está acompanhando agora, que ajuda esse ministério com todo amor, com todo carinho, essa obra chega em muitos lugares. Você vê aí, em tela dividida, essa igreja aí é entre as menores cidades da Paraíba, mas lá tem um trabalho da Igreja Mundial do Poder de Deus, e você vê aí, para a glória de Deus, essa igreja cheia, o evangelho está sendo propagado, bispo Saulo, em cidades grandes, cidades pequenas, povoados, bairros pequenos. Essa obra tem chegado no Brasil e no mundo inteiro, bispo Saulo. Glória a Deus. Bispo, Deus abençoe o senhor, Deus abençoe esse povo, e é isso aí, ó. Amém. Por isso que você que está nos assistindo, você tem que ajudar essa obra. Que nós queremos chegar ao mundo inteiro. E como o bispo Jorge falava aqui na terça-feira, muito bem explicado, você sabe que o bispo Jorge sempre explica muito bem as coisas pra gente. Não é simples para poder abrir um trabalho desse. Porque para abrir um trabalho como esse, você tem todo um investimento. Você tem o salão para pagar. Verdade. Você tem água, luz. Se for enviar um pastor, tem que alugar uma casinha para o pastor, sua família tem que dar uma qualidade de vida para o pastor também, porque ele tem que estar estabilizado. Você tem que dar uma ajuda de custo para essa pessoa que vai estar lá, porque afinal de contas, do que vai se alimentar? Não estamos falando de robô, estamos falando de pessoas. Os anjos, a Bíblia diz que os anjos de Deus quiseram pregar o evangelho. E Deus disse, não, deixe que os homens preguem uns aos outros. Então nós, seres humanos, de carne e osso, falhos. E por que Deus escolhe homens e mulheres falhos? Para que ninguém louve homens, mas louve ao Deus Todo-Poderoso. Nunca procure perfeição do seu pastor. Nunca procure perfeição em lugar nenhum. Como disse o próprio apóstolo, se você quer uma igreja perfeita, tire todas as pessoas. A partir do momento que entra uma só pessoa ali, por mais santificada que ela esteja, já não vai ser mais perfeita. Porque perfeito só um, e é o Senhor Jesus. Então, o Evangelho de Cristo precisa, vou aproveitar até isso aqui, do bispo falando desse trabalho, bispo Anjo, e eu quero pedir a você, bispo, um beijo no seu coração, tá, bispo? Pastora tá aí, tadinha, com a bebezinha pro lado, um beijo, aguardo vocês pra cá, vem pra cá, Paraíba, vem pra cá. Senhor, dia 28, Paraíba vai estar em peso aí, um abraço. Glória a Deus, sim, senhor. Ó, o Silvio tá mandando um abraço pro senhor aqui também, o pastor Wallace. Tio Silvio, um beijo, tio Silvio, um beijão, ó, o Edu tá mandando um beijo aqui, um abraço pro seu também, tio Silvio. Que legal, que maravilha, que maravilha. Quero aproveitar essa deixa e chamar você para ajudar a obra de Deus. Presta atenção, essa obra, a produção se puder, ilustrando, olha a produção, fica à vontade. Se vocês quiserem ilustrando, eu sei que vocês têm muita criatividade aí, tá bom? Fabiana e companhia aí, ó, pode ir colocando imagens, pode ir ilustrando, por favor. Coloca bastante imagem, porque o Bispo Saulo já fala muito, né? E ninguém tem que ficar me vendo muito, não. A gente tem que ir mostrando o que Deus faz nessa obra. Olha que coisa linda. Essa obra, como o Bispo bem disse, o Bispo Ângelo aqui, está indo para... Ela alcança inúmeros lugares. Gente, eu estou aqui como Bispo do Brás e estou fazendo um trabalho especial. Bispo França, um beijo no coração do senhor também, Bispo França, pastora Nalva. Nós estamos fazendo trabalho especial. E eu estou lá em Aracati. Um beijo para o povo de Aracati. Que Deus abençoe. 20, 30 pessoas ali cuidando com amor, com carinho. E você pensa que é brincadeira, que é fácil? Não. Tem que pagar o proprietário. Tem que pagar gasolina para ir até o trabalho especial. Quero também aqui mandar um beijo para o pessoal ali da Guiana Francesa, aonde eu estive ministrando 7 anos. E por que não também a França? Bispo e pastores desta obra estão se dedicando a todas as partes para pregar o Evangelho. E precisa de você que está aí do outro lado. Vem cá, vem cá, vem cá. Deixa eu falar uma coisa para você. Chega aqui, Du. Chega aqui. Você é o único mantenedor desta obra.
Preste atenção que eu vou dizer de novo. Você é a única pessoa. Tenha responsabilidade com a obra de Deus. Ah, mas alguém vai fazer. Se você vai a uma festa e alguém diz alguém vai fazer, e todo mundo pensa assim, vai ter alguma coisa, bispo? Não vai ter nada. Vai chegar lá e cadê a carne? Cadê o churrasco? Ah, não, mas eu pensei que o fulano ia ajudar. Pensei que o Beltrano ia ajudar. Quem é o beneficiado e abençoado é a pessoa que oferta. Por isso que nosso Deus é a própria sabedoria. Ele deixa para mim e para você ofertarmos a Ele, dar o melhor, sabe? Para que seja a pessoa que está dando abençoada. Para que ninguém diga, ah, mas alguém vai fazer. Não, eu vou fazer, eu vou me comprometer. Para que chegue em vidas e almas aquilo que sua oferta está proporcionando. Olha o nosso apóstolo lá nas tribos, abençoando o povo indígena, abençoando o povo que muitas pessoas, sabe, essas pessoas muitas vezes esquecidas. Pessoas essas muitas vezes que ninguém vai lá não visitar não, ninguém quer saber não. Elas sobrevivem por conta própria. Se ela não vai atrás não tem governo nem nada não, mas o amor de Deus através do Evangelho chega. Então eu quero chamar você a ajudar a obra de Deus. Você vai fazer agora um Pix para essa obra, tá? Você vai fazer um Pix para essa obra. Faz parte dos 400 que o apóstolo tem chamado de Daniel, sabe? O Espírito Santo está te chamando agora, irmão. Lá em 2 Crônicas, né? Que fala, né? Chegou a Davi, né? Daniel. Chegou a Davi, confunde às vezes, perdão, gente, estou emocionado. Chegou a Davi, homens e mulheres cheios de problemas, dificuldades. Olha lá. Ajuntaram-se a ele todos os homens que se achavam em aperto e todo homem endividado. E todos os quê? Os amargurados de espírito. E ele se fez chefe deles. E eram com ele uns 400 homens. Vamos lá? Aperto, endividado, amargurado de espírito. Deus não quer saber se você está rico. Ah, eu sou uma pessoa muito rica, por isso que agora eu posso ofertar muito. Glória a Deus. Você deve ofertar pela grandeza de Deus e com alegria no seu coração. Mas o aflito também. Há dois tipos de oferta. Há a oferta que a gente traz por alegria, por contentamento ao altar, porque Deus tem me abençoado. E há aquela oferta que nós trazemos a Deus porque fazemos um voto com Ele. Precisamos de uma mudança, de uma transformação. Porque tanto um quanto o outro é oração. E toda oração tem que ter uma oferta. E toda oferta tem de ter uma oração. Então você vai fazer agora pix@impd.org.br, pix@impd.org.br. Você vai ali rapidamente no seu aplicativo e faz. Ou aí o QR Code, né? Do ladinho aí tem um QR Code, né? É aqui, né? É aqui. Do ladinho aqui é espelhado. Do ladinho aqui tem um QR Code. Você pode ajudar essa obra que tem alcançado maravilhas. E veja, enquanto eu estou falando aqui com você, olha o tanto de imagens que vem passando. Isso é só um pouco do que Deus tem feito. Vamos, produção, a um milagre maravilhoso? Vamos, bispo, acho que eu já falei muito já. Vamos deixar agora os milagres falarem por si só? E daqui a pouquinho nós voltamos em nome de Jesus. Nós vamos ouvir, eu queria que mostrasse ali, filho, ó. Que situação é essa? Essa foto aqui, ó. Mostra essa foto aqui. É um bebezinho ainda ali, não é? Jesus amado. Não é um bebezinho, um recém-nascido? Que doença é essa? Que doença é essa? Ela tinha 1 mês após. Qual o seu nome, filhinha? Luciana. O bebezinho ficou daquele jeito? Sim. Após 1 mês, ela começou a dar uma alergia. É seu filho? É minha filha. Sua filha. Isabelle. E os médicos falaram o quê? Foram tratando como uma alergia. Depois começou a entrar com medicamento e dando banho e só foi piorando. Na verdade, o médico não sabia o que era, né? Não. Não sabia. Não sabia. Esse bebê bonito que está aí no seu colo? É.
Uai, você passou o que nele? Eu passei até banho de arruda que me ensinaram, tudo para Olha. melhorar. Ela tinha muita coceira, apóstolo, ela E não nada? dormia à noite, não. Banho de arruda não melhorou, não? Deu uma refrescada, mas não sumiu a alergia. As feridas. Não sumiu as feridas. Como é que você sabe que refrescou? O bebê falou pra você? Não, porque ela dormia bem depois, né? Mas Uma arruda até eu durmo. Quem aguenta isso não, minha filha? Apóstolo. Mas daí eu voltei na médica. Você mora onde, filha? Eu vim do Mato Grosso do Sul. Qual o seu Amambai. nome? Seu nome? Luciana Franco. Ô, Luciano, e o desespero vendo o bebezinho sofrendo desse jeito? Foi desesperador, porque você faz de tudo por um filho, né, apóstolo? E nada curava ela. Ô, Pai amado. Aí minha tia falou, vem pra cá, filha, vamos levar na igreja. Aí eu peguei 1.200 quilômetros, apóstolo. Coloquei ela em menos de 2 meses, com 2 meses fechado, coloquei ela num ônibus e vim. Você trouxe ela naquele estado ali? Sim, nesse estado. Meu Deus, eu tô arrepiado. Ué, mas você já voltou com ela limpinha? Eu cheguei aqui na sexta-feira. Não tem arruda nem ortiga, tem poder de Deus. Presta atenção, Brasil. Olha lá. Não tem arruda, não tem macumba, não tem nada. Tem poder de Deus. Doa quem doer. Olha só, Jesus. Uai, filha, você trocou a pele dela? Jesus trocou, apóstolo. Mas os bispos devem ter julgado algum ramo aí, não? Taioba. Qual bispo? Vocês passaram taioba, batata doce? Eu cheguei aqui dia 20, apóstolo. E num sábado eu vim com a minha tia, com o meu tio. E eu subi na escada com o senhor. E lá no banco eu já estava falando que um dia eu ia subir para dar meu testemunho. Você subiu na escada onde? Aí o senhor me deu um abraço e deu a toalhinha. E deu um abraço nela também. Tem quanto tempo isso aí? No final do culto que a gente pediu para subir aqui. E Tem quanto tempo isso? Faz uns 20 dias. Só? Só. 20 dias, apóstolo. Vocês já voltaram? Já voltemos. Jesus. Mamãe, o coraçãozinho se enche de satisfação, de alegria, né, filha? Sim, na primeira semana. Hoje o choro é diferente, né? Na semana que o senhor abraçou ela, já começou a secar, apóstolo. Eu Comecei a mandar abracei a foto criança, pra o minha bebezinho tia. desse tamanho? Abraçou. Eu abracei junto, né? Eu e meu tio e ela. Os três? Os três. Você foi acreditando, né, filha? Sim. Eu levei ela na doutora novamente. Ô, filha, que coisa linda, e ela filha. falou, você vai fazer mais exame. Eu falei, eu não vou furar mais minha filha. Jesus vai curar ela. E curou? Curou. Em nome de Jesus. Ô, filha, isso aí não tem preço, né, filha? Eu falava, minha filha é templo do Espírito Santo de Deus. E nada vai tocar nela. Que maravilha. E em uma semana após, ela estava limpa. É forte isso. Mamãe, seus olhos verdes estão vermelhos hoje. Verdade. Mas é de alegria. Mas de alegria. Né, Que alegria, tio? apóstolo. Muita satisfação de estar aqui contando este milagre, apóstolo. Jesus resolveu, né, filha? Resolveu, graças a Deus. Com um abraço seu. A Curou? minha luta com ela foi 2 Você acha anos. que foi o meu abraço que curou ou foi Jesus Cristo? Foi Jesus através do Senhor. Vem cá, receber outro abraço. Pode glorificar ele. Pra glória de Deus, saí das cinzas e do mundo para os braços seus.
E já estamos de volta e tem mais e mais bênçãos sobre a sua vida, pode ter certeza disso. O bispo estava aqui lembrando também de um milagre que aconteceu com o nosso apóstolo Valdemiro Santiago. Bispo Alexandre, o senhor estava lembrando que o nosso apóstolo esse domingo agora, né? Foi domingo agora, bispo? Sim, senhor, bispo. Domingo agora. Relata para a gente, por favor, o senhor vai relatar melhor o milagre maravilhoso de prosperidade, né? Como Deus faz a obra através deste evangelho. Olha, nós temos um grupo de bispos que auxiliam ali o nosso apóstolo através dos milagres que acontecem. As pessoas nos procuram. Esse grupo é formado por 5 homens de Deus. Bispo Tauã, Bispo Diego, Bispo Moisés, né? O Jota, e eu também faço parte. Na semana passada, o que me chamou a atenção, o senhor falou sobre socorrer essa obra. Às vezes a pessoa não tem noção da grandeza que é socorrer. E normalmente esse chamado é feito para quem se encontra em apertos. Inclusive nosso apóstolo falou sobre isso. E o senhor Reinaldo de Goiás, antes socorria a obra de Deus com seus dízimos. É esse aí, ó, com seus dízimos e suas ofertas com R$700 ao mês. Esse senhor aí mesmo. Muito obrigado, Fabi, muito obrigado, produção maravilhosa. O senhor tem noção de que é socorrer? Isso em meses atrás com 700, e inclusive a empresa dele, se o senhor me permite, tá aqui, ó, Mundial Compressores. Tem que falar mesmo, se tem Isso, alguém que tem espaço divulgar. nessa programação, Isso, né? tem Quem que ajuda divulgar. essa obra. Essa aí, ó, Mundial Compressores. O senhor sabe quanto que é o dízimo desse senhor nos dias atuais? R$20 mil. Peraí. Sim, Ele senhor. começou com quanto? R$700. Socorrendo. 700 reais. E agora quanto é? Gira em torno de R$20 mil ao mês. O dízimo. E esse, de certeza, era um dos que, como Davi, né, chegou aqui cheio de dificuldade, de problemas. Tá aí, você tá vendo como Deus faz milagres? Ontem, hoje e sempre. Jesus é o mesmo, ontem, hoje e sempre. É isso que esse homem de Deus, apóstolo Valdemiro Santiago, vem nos ensinando. Que há um Deus vivo. Deus não é uma fantasia, não é como um filme. Às vezes, bispo, a pessoa confunde com os filmes. Sim, senhor. Super-heróis. Não, Jesus não se compara a nenhum deles. É de verdade, é de fato. E sabe por que o bispo está falando aqui? Porque é o impacto. Sim. O senhor, como um pai de família, o senhor sabe muito bem a dificuldade que, humanamente falando, a gente sabe como é difícil uma pessoa sair de 700 para um dízimo de 20 mil. Exatamente. Sim, senhor. E com certeza, amigo, que ele não faz isso a pressão, tá? Porque na Mundial não tem isso, não. Isso é prazer. Isso é alegria, tanto que está dando testemunho. Bom, hoje não vai dar, bispo, para poder passar o testemunho por completo, que temos aqui ainda algumas participações ainda, mas eu creio que em nome de Jesus nós vamos estar ainda, a pastora Raquel ainda vai estar abordando, porque, gente, é muito milagre. É muito milagre. Pessoal, é muito, muito milagre. Aqui, ó, eu tô aqui com é lauda, né, que chama, né, produção? É isso? Chama lauda, essa fichazinha, né? Pode ser, né? A fichazinha aqui, não comporta. Mas é o Deus poderoso vai fazer também isso na sua vida. Próximo testemunho aqui vai ser seu, porque aqui na Mundial é mais fácil receber o milagre, muito mais fácil receber o milagre do que contar. E eu quero, nesse momento, e dedicar a palavra de Deus. Queria um louvor, uma adoração? Vamos louvar mais uma? Vamos? E a gente vai para a palavra de Deus. Vamos louvar a Deus? Amo Deus, tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Desde quando eu me levanto até eu me deitar, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo
tempo tu és tão, tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. És fiel em todo tempo, em todo tempo tu és tão, tão bom, com todo o fôlego que tenho, eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. Eu cantarei da bondade de Deus. A palavra de Deus nos fala a respeito de construir essa obra. Veja, deixa eu fazer uma separação aqui, tá? Jesus Cristo é o centro de todas as coisas. Jesus é o alvo e é o objetivo do evangelho que nós pregamos na Igreja Mundial do Poder de Deus. Porém, como discípulo e imitador do apóstolo Valdemir Santiago, que sou, e os meus amigos aqui também, nós fazemos sempre referência àquele que nos mostrou. Eu posso falar por mim. Quantas lições eu venho aprendendo com o apóstolo e com a bispa, de que há um Deus que opera milagres. Há situações nesta obra que eu já vi Deus fazer através da vida do apóstolo, da bispa Francileia, que eu já, muitas das vezes eu pensei, puxa, como eu quero essa unção, como eu quero isso. E como o apóstolo mesmo falou domingo, muitas das pessoas querem a unção, muito bispo, muito pastor, fala, eu quero a unção, apóstolo, igual do Senhor. Mas não quer as dores, as dificuldades. Eu acho que é isso que me faz amar. E eu louvo a Deus. Eu vou me permitir aqui de usar uma expressão que aprendi com o povo de Israel. Bendito seja o Senhor, nosso Deus, pela vida do apóstolo Valdemir Santiago e da bispa Francileia. Porque se não fossem os ensinamentos desse homem de Deus e essa mulher de Deus, a gente não, eu digo por mim, vou falar mais uma vez, Saulo Pereira da Silva, eu acho que eu não teria esse amor que eu tenho por almas e vidas e por Jesus. Porque dentro da minha casa, dentro do meu lar, eu tenho um homem de Deus chamado Bispo Pereira, meu pai. Pai, te amo muito, faz parte da minha história também. E essas pessoas, eu sempre falo, eu tenho 2 mentores, é o apóstolo e meu pai. E esses 2 mentores sempre foram para mim espetacular. Mas o apóstolo em especial, porque meu pai também é discípulo dele, ele acaba se destacando porque eu nunca vi uma fé como do Senhor apóstolo. Bispa, como que pode? Você vai entender isso aqui. Não sei se o pastor separou para mim. O texto da Bíblia diz assim, olha, presta atenção que diz. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor. Isso é o apóstolo falando, apóstolo Paulo, né? Apóstolo Paulo. E outro edifica sobre ele, porém cada um veja como edifica. Pastor, o senhor faz ideia quantas vezes eu já ouvi o apóstolo pregar isso? Porque eu não era nem pastor ainda, tá? Eu não era nem pastor. Eu era apenas um filho de pastor ali, andando pelos corredores, enquanto eu estava tendo reunião de pastores, e eu já ouvia. Eu já ouvia o meu apóstolo ensinando isso aos seus discípulos. E ele dizia,
Presta atenção. Veja como você está edificando. Gente, é 28 anos. São 28 anos. Já parou para pensar nisso? Que construção maravilhosa. E quando nós estamos falando de construção, não estamos falando de templos. Faz favor para mim, produção, coloca para mim mais uma vez aquelas imagens de multidões. Porque uma das coisas que nós sabemos muito bem, nós bispos da Igreja Mundial do Poder de Deus, que trabalhamos ao lado do apóstolo, se tem uma coisa que o apóstolo gosta, é fazer reunião ao ar livre, com as multidões. Por quê? Porque se mostra neste momento a verdadeira obra da Igreja Mundial do Poder de Deus. Quando você vê, olha aí, ó, essa é a obra. Essa é a obra, Pablito. A obra é essa daí, olha que templo maravilhoso. Eita Deus. Olha que templo maravilhoso. Bispo Elker, olha que templo maravilhoso. Oh Deus. E ele nos ensinou a orar por multidões. Se tem uma coisa que o apóstolo nos ensinou, é orar. Deus, eu quero multidões. Porque não tem templo bonito de estrutura, não. Templo bonito é esse, construção bonita é essa, que é construída no coração, na alma. Sabe, como disse o apóstolo Paulo, o Espírito Santo transformou o nosso coração para escrever os seus mandamentos não mais em pedra, mas em um coração de carne. Porque Deus é Espírito e importa que os seus adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Bispo Elker, o senhor sabe muito bem, se tem uma coisa que alegra o coração do nosso apóstolo é multidão. Eu nunca vi o apóstolo procurar por um templo. Nunca vi. Sempre o ensinamento do apóstolo foi almas, vidas, almas, vidas. Façam o melhor, dá o melhor alimento para o povo. Quantas vezes a gente já ouviu o apóstolo falar isso para nós, pastores e bispos deste ministério? Dá o melhor, prepara. Porque a palavra de Deus é como alimento, gente. Isso aqui é como alimento. Tem que fazer, como é que é, Débora? A mise en place, né? Tem que fazer a mise en place, deixar tudo preparadinho. Hoje, quando eu vim para cá, minha esposa perguntou, vai falar o quê? Você já sabe o que vai falar? Eu falei, já está tudo preparado. Por que já está tudo preparado? Porque nós aplicamos. Edu, você viu aí, Edu, sou obediente. Então não sou, Edu? Né? Eu sou obediente. Eu gosto de aprender. Porque foi assim que eu aprendi com o apóstolo. Foi assim que eu aprendi. Essa obra, Bispo Elker, ela está de pé por causa desse templo aí. Eita, olha que imagem linda, Bispo. É esse templo aí, ó. Por isso que nós estamos chamando no dia 28 as multidões. Olha que mar de gente. Isso é igreja. Louvando a Deus. Essa é a edificação. É na sua alma, é na sua vida, é no seu interior. É em você que está assistindo. E nós sabemos, bispo, que não há coisa melhor do que multidão. Bispo, muito bom dia. Bom dia. Paz do Senhor a todos. Alguém um dia me perguntou assim, onde Deus está? Falei, o que você pensa disso? Essa pessoa, quero saber onde Deus está. Falei assim, imagina o abismo, imagina o lugar onde o homem nunca pisou, aonde a luz nunca chegou, nem a luz do sol, nada, um lugar inabitável. E nesse lugar tem um buraco profundo, mas lá no fundo daquele buraco tem uma formiguinha, uma única formiguinha. Deus está ali. Aleluia. Deus está ali. Aonde tiver uma viva alma, aonde tiver um ser que respira, Deus estará ou estar naquele lugar. Nós passamos por alguns anos fora do Brasil e nós temos isso dentro de nós. O senhor, os filhos, a pastora, juntamente também a minha família, nós tivemos essa experiência, como o nosso apóstolo também teve, de ir lugares que muitos não gostariam de ir.
lugares que muitos não têm acesso de chegar. E ali tivemos o privilégio de pregar para 1, 2, 10, 20 pessoas no meio do mato. Exato. Tem imagens aí de garimpos, tem imagens aí como da África, o apóstolo indo em locais em São Tomé e Príncipe, quando o nosso apóstolo foi lá. Aí, ó. Essa imagem é extraordinária, ali nos ribeirinhos, no Amazonas, com o nosso apóstolo. Muitos não querem ir. E a se tratar de um líder, a se tratar de alguém, grande é Deus, mas a se tratar da pessoa do nosso apóstolo, um homem que já pregou para multidões, está num lugar desse, Bispo Saulo? Então, é desse jeito que Deus trabalha na sua vida. É desse jeito que Deus trabalha na minha vida. Por isso que nós amamos essa obra. Por isso que nós amamos o apóstolo, amamos a bispa Francileia. Porque quando esse homem coloca o joelho no chão aí, ó, meu amigo. Eita! Aí deixa eu aproveitar a oportunidade, gente, ou produção, antes que já que temos de encerrar. Vem cá, pastora Débora. Deixa eu dizer uma coisa aqui, vem cá. Não sei se a bispa está assistindo ou não, mas que chega a ela. A unção de Deus é assim. Nós, bispo, eu estava lembrando aí, nós chegamos aqui no Brás, uma certa ocasião, e a bispa nos deu uma palavra. Tudo passa. E, bispo, eu acho que eu nunca testemunhei isso para a senhora, e vou me segurar aqui, me ajuda, vem cá perto de mim. Mas, bispa, que alimento maravilhoso. Mas, bispo, é uma palavra. A questão não é a palavra, a questão é quem está falando e como está falando. E qual é, lembra que falamos o que quer edificar no seu coração. Ela falou assim, bispo Saulo, filho, eu falei, senhora, tudo passa. Eu, senhora, bispa, preste atenção, só guarda isso no seu coração, meu filho. Tudo passa. E nos momentos, eu não sabia o que Deus estava, e isso que Deus estava edificando, uma palavra, e estava edificando, eu não sabia, ela não sabia o que viria pela frente, na missão que nós fizemos. E por muitas vezes, muitos apertos, muitas dificuldades, o que vinha na nossa memória? A bispa. Tudo passa. Eu olhava para minha esposa e dizia, tudo passa. Não, que tudo passa. Porque aquilo ali é uma edificação. O apóstolo, a bispa Francileia, nos ensinou isso aqui. A em casal, orar por você, clamar por você, pedir a Deus pela sua vida. Quantas vezes eu já ouvi o apóstolo dizer assim, se o casal, o pastor e o bispo e a pastora não estiverem bem, olha, vigia, porque a sua oração chegue a Deus. Vocês têm que estar bem no casamento. Isso nós guardamos. Isso porque é exatamente, volta lá na palavra, se possível, é a edificação. Como prudente construtor, o nosso apóstolo, como prudente construtor, a nossa bispa, edificou em nosso coração aquilo que somos hoje. E aqui estamos como igreja do Senhor. Olha lá, prudente construtor. Apóstolo, bispa, muito obrigado. Nós agradecemos de todo o coração por vocês terem edificado em nós a palavra de Deus. Porque, pode vir minha pastora, pode se achegar. Porque se não fosse o amor de vocês, se não houvesse uma intenção de edificar, como um prudente construtor que vocês são, nós não estaríamos hoje aqui louvando a Deus e vendo tantas maravilhas, não só na vida do povo, mas também na nossa vida. Porque como diz a pastora Raquel, nós somos a primícia desta obra. Apóstolo, bispa, obrigado. Pastora Raquel, muito obrigado. É um prazer tê-la, como nós estávamos falando ontem, né? Nós estávamos ontem desfrutando, né, do que a Rita, a nossa líder de jovens lá da geração jovem, lá no passado, celebrando, agradecendo a Deus porque hoje estamos aqui, ganhando almas, ganhando vidas. E você que está aí do outro lado, não falta, dia 28 é para você. Você que está desviado, você que saiu da Igreja Mundial do Poder de Deus, porque é assim, a pessoa vai, tira você da Igreja Mundial, tira você do trabalho que Deus está fazendo com você, a edificação que Deus está fazendo com você aqui, e depois te larga, te usa e te larga. E depois você fica perambulando aí sem saber
aonde é. Eu sei como é que é. Você vai para uma igreja e para outra e você não se sente, não é verdade? Volta para casa. Volta, aqui é a sua casa, aqui é o seu lugar. Esse aniversário, você não precisa ter vergonha. Ah, mas faz tanto tempo que eu saí, eu tenho vergonha. O que vão dizer? O que importa? O que importa o que as pessoas vão dizer? O importante é o que você vai viver em Cristo Jesus. Pastora Débora, eu vou pedir para a senhora me ajudar em oração, encerrando a oração. Amém? Vamos orar? Querido Deus, Pai, neste momento milhares de pessoas nos assistem, nos vê por uma tela, Pai. Senhor, eu quero, assim como, meu Deus, o profeta falou, eu quero trazer de volta aquilo que me traz esperança. Então, meu Deus, em nome de Jesus, onde houver uma vida, onde houver um fôlego de vida neste momento, Pai, seja numa UTI, seja numa penitenciária, no leito de dor, seja, meu Deus, onde quer que seja, o Teu nome alcança agora e ressuscita mortos, tira dores e traz de volta a esperança viva que nasce e renasce no coração dessa pessoa. Senhor, que nesse dia 28, Pai, que está sendo tão aguardado por muitos, meu Deus, essa pessoa que nos assiste agora, ela venha testemunhar o Teu poder, meu Deus. Ela venha ser palco de milagres, meu Deus. Transforma essas vidas em milagres. Essa pessoa que quer vir, mas não sabe o que milagre contar, meu Deus, prepara, porque neste momento o Senhor está tocando nos ossos, no coração, tocando no sangue, na alma, na família dessa pessoa e trazendo ela a um milagre vivo. Então, em nome de Jesus, nós, uma equipe de fé, determinamos neste momento a cura, o livramento, o milagre, meu Deus, a provisão do Senhor, meu Pai. Em o nome do Senhor Jesus, nós abençoamos com a autoridade dos céus, dada por Ti, meu Pai. Abençoamos cada um em o nome do Senhor Jesus E nesse Cristo. dia 28, o Senhor traga as multidões guardadas, protegidas, abençoa as caravanas que estão vindo, protege-os e que seja, meu Pai, um sábado de aleluias, sábado de louvar o Teu nome, de glorificar o Senhor. Obrigado, Jesus, pela vida do nosso apóstolo, da bispa Francileia, da Raquel, da Juliana, as pastoras que o Senhor nos deu neste ministério para ministrar sobre nós. Abençoe o bispo Jorge, a pastora Nina, bispo Anderson, a pastora Fabiana. Consagra, unge cada vez mais cada bispo e pastor desta obra e usa a nossa vida, Senhor, para o Teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, em nome do Senhor Jesus. Livre acesso, em Tua presença eu tenho livre acesso, e livre acesso, em Tua presença eu tenho livre acesso. O véu se rasgou, me aproximou da presença do Senhor. Sangue carmesim e derramou por mim, me trouxe de volta ao jardim. Eu fui redimido, aleluia, fui absolvido, aleluia, a culpa que era minha, Jesus sobre si caiu.